Muitos defendem investir somente em Bitcoin, outros defendem a diversificação, mas afinal de contas, será que vale mais a pena investir só em Bitcoin mesmo? Ou vale mais a pena ter outros investimentos, uma carteira diversificada? Eu quero te trazer isso em números, alguns fatos para você aqui, um estudo do passado para a gente buscar entender quais são os benefícios de uma diversificação, quais são os benefícios de investir só em Bitcoin, quais são os riscos e perigos de ambos os lados, para te ajudar a tomar as melhores decisões de investimento de forma prática. Tudo isso em mais um vídeo direto ao ponto, porque aqui eu valorizo seu tempo, numa linguagem extremamente simples para qualquer pessoa entender. A única coisa que eu peço em troca não custa absolutamente nada para você. Você já pode fazer isso no começo do vídeo, que é deixar o like. Caso você já seja antigo aqui de canal, já sabe exatamente como é que funciona a dinâmica, fica à vontade para deixar o seu like no começo do vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, fica à vontade para assistir esse vídeo até o final e depois deixar o seu like, se esse vídeo fizer sentido para você, obviamente, se você gostar do conteúdo. O que não fica para depois é o meu muito obrigado a todos vocês que deixam like aqui nos vídeos e aproveitando também, já vou deixar o convite para você se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito. Clica aqui no botão para se inscrever, no sino das notificações, já marca ali como todas para receber sempre aviso de quando tem conteúdo novo. Aqui são pelo menos 3 vídeos por semana e todos eles focados em ajudar a botar dinheiro no teu bolso. Por isso, eu garanto que você não vai se arrepender. Bom, dito isso, meus amigos, eu resolvi fazer aqui simulações de uma carteira com Bitcoin, né? Ou seja, uma carteira diversificada que inclui Bitcoin, para a gente poder comparar com o desempenho só do Bitcoin. E quando eu falo desempenho, eu não estou falando somente de valorização. Eu falo também de oscilações e de riscos que eventualmente você pode correr em se tratando de patrimônio, porque afinal de contas, quando você investe para ter uma multiplicação de patrimônio e também segurança. Eu não estou falando aqui sobre o Bitcoin como moeda, por exemplo, como filosofia de vida. Eu estou falando como investimento mesmo, na prática. Recorte de tempo, os últimos 5 anos, justamente para a gente pegar tudo no meio desses 5 anos dentro de um ciclo. Halving, ciclo de alta, ciclo de baixa, para ver exatamente como é que o Bitcoin se comportou, como é que os outros investimentos ao mesmo tempo se comportaram. E eu também, como bônus, quero trazer alguns insights aqui para te explicar como você pode aumentar o retorno da sua carteira sem aumentar proporcionalmente o risco. Então, basicamente, é um estudo bem didático, bem simples, prático. Eu quero te mostrar aqui na tela. Estou usando duas plataformas para isso, que você já vai ver. Uma delas é o Mais Retorno, onde a gente consegue comparar o retorno absoluto nesse tempo. Também por janelas móveis, porque isso aqui é muito importante, para que a gente não fique preso somente lá à ideia de uma data específica de compra, porque aí fica muito fácil, né? Eu escolho uma data de compra, aí dependendo da data de compra que eu escolho, se eu escolher da mínima, obviamente vai fazer muito mais sentido aquela classe de ativos. Se eu escolher na máxima, vai fazer menos sentido. Então, é para a gente conseguir tirar aqui os vieses e tornar o estudo aqui mais prático, mais vida real mesmo. Então, vamos lá. Num dos cenários aqui, eu vou simular o seguinte. Eu tinha 100 mil reais em 2021, 5 anos atrás. E aí, todo começo de janeiro, eu comprei lá mais 100 mil reais em 2022, mais 100 mil reais em 2023, mais 100 mil reais em 2024, mais 100 mil reais em 2025. E eu distribuí aqui da seguinte maneira: pesos diferentes, para que o Bitcoin fizesse parte de uma carteira de investimentos, com 10%. Ou seja, sempre que eu investi 100 mil reais, 10 mil reais eram investidos em Bitcoin. O restante ficou 25%, ou seja, 25 mil reais em bolsa brasileira, em ações pagadoras de dividendos, representadas aqui pelo ETF Divo 11. 25 mil reais pegando a média das ações lá dos Estados Unidos, através do ETF IVVB 11, que ele já é em reais aqui, para ficar equilibrado, sem distorções, o nosso estudo. 30%, ou seja, 30 mil reais no CDI, para representar aqui a renda fixa de maneira bem simples. E 10%, 10 mil reais, eu simplesmente peguei o maior fundo imobiliário da Bolsa Brasileira, o KNCR 11, para representar os fundos imobiliários. Lembrando, nenhum desses investimentos aqui é uma recomendação para você, é simplesmente para a gente desenvolver aqui esse estudo, porque cada um desses ativos representa uma classe, beleza? E aí, para quem pergunta, David, por que tu não botou exatamente o índice dos fundos imobiliários? Simplesmente porque a gente não tem como comprar o índice efetivamente, então por isso que eu estou colocando aqui, por exemplo, os ETFs, e nesse caso aqui dos fundos imobiliários eu estou colocando o maior deles. Bom, eu falei então sobre essa simulação incluindo esses aportes anuais aqui. Eu nem estou fazendo rebalanceamento de carteira, eu já vou te explicar isso no final, mas eu estou comprando aqui exatamente as mesmas quantidades de cada uma dessas classes de ativos no começo de cada ano para a gente simular. Isso eu estou fazendo aqui na plataforma do Kinvo. Mas aqui no Mais Retorno eu vou te mostrar também de uma outra maneira, né? Ou seja, simplesmente como é que foram
foram os desempenhos de cada um desses ativos, cada uma dessas classes aqui, ou desses ativos representando classes, para que a gente tenha também uma noção, como eu falei anteriormente, inclusive incluindo janelas móveis. Então eu estou colocando aqui também, para você ver na tela, 20% em cada um deles, tá? Só para a gente ver o desempenho. Isso aqui é uma simulação de carteira e aí você vai conseguir ver individualmente aqui comigo o desempenho de cada um deles. Então essa carteira aqui montada com cada um desses ativos, ela tá com pesos iguais. A outra carteira que eu vou mostrar para você tá com aqueles pesos diferentes, como eu comentei, e a gente consegue acompanhar também o desempenho do próprio Bitcoin no período. Mas vamos aqui para baixo, que eu quero mostrar para você, então como é que ela tá formada. A gente tem o total dela, né, com 5 mil reais aqui, então não se prenda ao número, é só para a gente fazer aqui o equilíbrio, onde nós temos Bitcoin aqui no começo de 21, fundos imobiliários, bolsa americana, CDI e ações de dividendos. Como é que foi o desempenho de cada um desses ativos? Primeiro vamos dar uma olhada na carteira como um todo. Como é que foi o desempenho da carteira? Se a gente tivesse montado exatamente com os mesmos pesos aqui, tá vendo? Ela começa aqui, vai ter um desempenho negativo aqui durante um bom período de tempo, principalmente puxada por Bitcoin, né? Ela vai começar a ficar positiva aqui lá em 2023. Então ela fica 2 anos e meio negativa. Esse é um ponto para chamar atenção aqui. Depois, o restante do período, ela sobe e sobe muito forte. Chega a bater aqui 92% e aí agora, nesse momento, está em mais ou menos fevereiro aqui de 26, 69%. Agora, quando a gente inclui aqui Bitcoin, a gente vai ver que é ainda mais volátil o Bitcoin. Tá vendo? Comparado à carteira aqui, tamanho da volatilidade é bem maior. A linha verde é a carteira com os outros ativos e a linha laranja aqui é o Bitcoin. Então ele chega em alguns momentos a ficar bem acima aqui e aí quando cai mais forte, né, do que a carteira, porque a carteira está diversificada. Então, outro ponto para chamar atenção. Quando a gente tem aqui a rentabilidade final, dá 5 anos e um pouquinho aqui, né? Mas a gente pode puxar também pelos últimos 5 anos, aqui para ficar exatamente 5 anos. Aqui, a gente tem o retorno da carteira em 70%, do Bitcoin em 26,75%. Os últimos 5 anos parelho. E quando a gente joga as outras classes de ativos, o que a gente vê aqui, fundos imobiliários, bolsa, CDI, ações, dividendos. Isso traz um equilíbrio maior para a carteira, né, que é aquela linha verde que a gente viu. Mas aqui, no final, o que nós temos? Carteira, como eu falei, com 70%, aí CDI, aqui aproximadamente o que rendeu a carteira, ou seja, não é um desempenho tão positivo assim, mesmo considerando que a gente está com CDI alto para 5 anos, deveria ter superado o CDI, mas é claro que aqui eu estou falando de uma carteira que está exatamente com os mesmos percentuais aqui, aí você vai ver a diferença que isso faz. Bolsa americana um pouquinho acima, 74,57%, 100% ações de dividendos no período, aqui já é uma rentabilidade interessante, principalmente se a gente considerar aqui a última puxada que a bolsa teve, né? Porque até não muito tempo estava até atrás do Bitcoin, inclusive, né? Se a gente puxar 2 meses para trás aqui, a gente já vai encontrar esse resultado. E fundos imobiliários, 116% foi o que mais subiu, surpreendentemente, e com, né, um retorno constante aqui, dado que a gente está falando de um KNCR11, né? Ele é um fundo imobiliário que tem sim um retorno superior ao IFIX, ao índice dos fundos imobiliários, ao menos nesse recorte dos últimos 5 anos aqui. Mas, num primeiro momento, o que chama atenção aqui? Essa dança dos investimentos. Olha só, se a gente puxa aqui para final de 25, dezembro, já mudam as posições. O Bitcoin já fica acima do CDI, o CDI já vai ficar em último lugar, ações seguem acima do Bitcoin, a carteira segue acima do Bitcoin. Se a gente puxar mais aqui, pegar mais ou menos lá, né, no pico do Bitcoin, que foi lá no dia 6 do 10, mais ou menos por aqui, né, 5 do 10, vai pegar um pouquinho antes, Bitcoin 129%, carteira 92%, a carteira não ficou muito para trás não, mas aqui, quando a gente pega os outros ativos, fundos imobiliários 102%, retorno interessante. Bolsa americana 74%, CDI 62%, ações dividendos 60%. Então estava lá em cima ações dividendos, já pulou para baixo. Então você nota que os investimentos eles trocam de lugar o tempo todo. E é justamente aí que entra a importância da diversificação nos investimentos, porque aí você não depende de um só ativo. Nós vamos buscar entender aqui também nas janelas móveis, porque aqui eu peguei uma data específica. Então vamos dar uma olhada nas janelas móveis. Aqui sim, nas janelas móveis, eu consigo comparar índices, né? Então, por exemplo, o IFIX, o índice de dividendos da bolsa, etc. Tá bem parecido com o que a gente tem ali, tem essa substituição aqui do IFIX pelo fundo imobiliário KNCR11. Então o que a gente tem aqui nas janelas móveis? Nos últimos 5 anos, nós temos aquele retorno espetacular aqui do Bitcoin. E aqui é importante dizer que as janelas móveis é mais ou menos como se a gente tivesse janelas de 12 meses que vão se movendo. Então a gente vai tendo essa rentabilidade variando e de uma maneira mais vida real, de maneira que faça mais
mais sentido do que se a gente pegar somente um recorte de tempo específico para seguir calculando ali. Por isso também que eu faço aquele outro estudo que eu já vou mostrar para você, fazendo aportes a cada 12 meses, porque aí eu vou mostrando mais vida real. É muito mais interessante a gente analisar assim do que pegar lá uma data específica. Olha, se você tivesse comprado o Bitcoin lá no fundo em 2022, tivesse comprado 100 mil reais, hoje você teria 600 mil. Não é assim que se faz cálculo, beleza? Eu sei que tem um monte de gente calculando de maneira rasa por aí, mas não é assim que você precisa analisar os seus investimentos. Tem que ser sempre de uma maneira que realmente faça sentido. Porque quando você vai investir, você não vai pegar exatamente o dia do fundo de tal ativo, comprar tudo que você tem e esperar para vender na máxima. Não é assim, ninguém faz isso. E é por isso que esse tipo de análise é extremamente rasa quando a gente faz uma análise aqui mais de janelas, de fato, ou considerando aportes constantes, faz muito mais sentido e tem coisa que faz ainda mais sentido que eu vou explicar para você na sequência do vídeo. Mas dando uma olhada aqui nas janelas móveis, a gente vê que o Bitcoin ele performa muito bem lá no pico de 2021, isso é óbvio. Depois as performances em janelas móveis vão caindo bastante, só que aí nesse caso aqui, esses aportes constantes em Bitcoin, eles passam a fazer muito sentido em alguns momentos e pouco sentido em outros momentos, ou seja, quando o Bitcoin está nas máximas, começa a fazer pouco sentido os aportes. Quando o Bitcoin está nas mínimas aqui, mais jogado, né, com retornos bem inferiores aos outros ativos, por exemplo, começa a fazer muito mais sentido o aporte. E é isso que eu quero que você entenda. Por exemplo, aqui ó, janela móvel, Bitcoin menos 70% aqui em 2022, atrás de qualquer outra classe de ativos. Ao longo de 2022 foi praticamente o tempo inteiro assim. E agora tá novamente aqui ó, em janelas móveis, há um bom tempo abaixo dos outros investimentos. Olha só, ele termina o período aqui das nossas janelas móveis muito mais parecido com 2022 lá, onde ele ficava abaixo de tudo. Aqui ele tá menos 40%, enquanto os outros ativos estão acima dele, por exemplo, o índice de dividendos lá em 44%, ouro medido em reais, né, um ETF aqui na Bolsa Brasileira em 51%, o índice de fundos imobiliários em 27%, ou seja, ele tá num momento muito mais convidativo para aporte. Mas beleza, se você analisar aqui comigo, exatamente nesse recorte dos últimos 5 anos, você disser, valeu ou não valeu a pena investir em Bitcoin nesses últimos 5 anos? Em tese, se você pegou lá em 2021, investiu em 2021 de fato, e aí segurou, você viu aqui já que não valeu a pena, o Bitcoin ficou atrás de outros ativos. E mesmo que você tenha feito alguns aportes em Bitcoin ao longo do período, agora, se comparado aqui, Bitcoin na casa dos 60 mil dólares, aqui na dezena dos 60 mil dólares no momento em que eu estou fazendo esse vídeo, também provavelmente não tenha valido a pena, a depender muito aqui das datas dos seus aportes, né, e dos valores, mas só Bitcoin nesse momento, para boa parte das pessoas, está inclusive negativo. E aí que entra uma grande questão, quando a gente fala de patrimônio, de novo, estou falando de investimentos, estou falando de patrimônio, o que eu quero nessa relação? Que eu invista, tenha uma certa segurança e o meu patrimônio aumente ao longo do tempo. Não que ele diminua e não que ele seja muito volátil também, porque eu posso, por exemplo, precisar de dinheiro, seja por qual for o motivo, e se eu tenho algo pouco seguro do ponto de vista de volatilidade, muito volátil na minha carteira, pode ser que exatamente naquele momento em que eu preciso do dinheiro, aquela classe de ativos tenha despencado, ou seja, todo aquele investimento que eu fiz, na verdade, foi pro ralo, considerando que eu precisei dele no momento de extrema desvalorização. E não é só sobre Bitcoin, eu não posso depender dessa maneira de nenhuma classe de ativos. E é por isso que a gente analisa aqui se faz sentido a gente ter uma carteira de investimentos diversificada, incluindo Bitcoin, mas não apenas em Bitcoin. Aliás, eu lembro sempre quando eu falo de Bitcoin que as minhas compras de médio e longo prazo eu sempre faço lá pela Binance, que é a maior do mundo, tem as menores taxas, e se você ainda não tem conta lá, eu recomendo que você abra pelo link aqui do canal, tô deixando na descrição do vídeo também no comentário fixado, porque ele é um link que traz 2 bônus exclusivos, 10% de cashback sobre todas as suas taxas de negociação e mais até $600 de bônus ao cumprir algumas tarefas que vão abrindo para você logo depois que você abre a conta lá no aplicativo. Para garantir ambos os bônus simultaneamente, é bem simples, é só você abrir a conta até o final pelo nosso link aqui. Agora, vamos dar uma olhada aqui na minha simulação, fazendo aqueles aportes que eu comentei no começo do vídeo. Então, eu tô pegando aqui, ó, de fevereiro de 2021 até fevereiro de 2026. O que nós temos aqui? Mais ou menos 500 mil reais aplicados, né? Ou seja, 100 mil em cada ano desses 5. A rentabilidade da carteira bem interessante, daquela maneira que eu falei ali, 95,41% no período. E aí, olha como ela desempenha aqui. Nós temos, infelizmente não tem Bitcoin aqui, mas a carteira como um todo, ela tá aqui, ó, chega nesse resultado final, 95,41 contra 70 do CDI, 61,75 do Ibovespa, inflação de 33,53, aquela inflaçãozinha do IPCA, que na prática para
mim, para você, um pouquinho diferente. A poupança 40%. A poupança vamos excluir aqui de qualquer análise, inflação também, mas é importante fazer essa análise incluindo o CDI e Ibovespa, e aqui essa carteira superou. Então, ponto positivo. Agora vamos ver quanto é que rendeu o Bitcoin considerando esses aportes, porque afinal de contas nós compramos Bitcoin todo ano aqui. Então, olha só, como é que foram os rendimentos. O KNCR 11, aquele fundo imobiliário, o maior da bolsa, ele ficou aqui com 84,72% no período aqui nesses 5 anos. O DIV 11, representando as ações pagadoras de dividendos da Bolsa Brasileira, ficou com 103,5% de rentabilidade no período. A Bolsa Americana medida em reais, 82,51% no período. Ou seja, por enquanto nós temos a própria Bolsa Americana e o próprio fundo imobiliário aqui, o maior da Bolsa, que tem uma rentabilidade, como eu falei, maior do que o próprio IFIX. Ambos estão para trás da rentabilidade total da nossa carteira aqui. O Bitcoin também fica levemente para trás aqui, 94,31%. Então a carteira ganha de tudo, exceto do DIV 11 das ações pagadoras de dividendos. Ganhou de Bitcoin, ganhou do fundo imobiliário, ganhou da Bolsa Americana também no período, mesmo considerando esses aportes. E ganha aqui também da renda fixa, do CDI do período. Aqui, infelizmente, eu não consegui colocar num aporte só, porque CDI não aceita aqui na aplicação do Kinvo, que eu tenho que simular aqui comprando CDBs, mas eu tenho aqui a rentabilidade máxima de 70,75, que foi lá o primeiro que eu comprei. Ou seja, o que a gente espera quando investe? Espera que um investimento entregue um retorno proporcional ao risco que se corre. Na prática, a tendência é que quanto maior o risco daquele ativo, medido principalmente pela volatilidade, maior seja o retorno que eu tenho sobre ele. E o Bitcoin, de fato, entrega os maiores retornos quando a gente olha lá da mínima até a máxima. A grande questão é que eu corro um risco significativamente maior, então esse ativo faz muito sentido dentro de uma carteira de investimentos, justamente por essa questão de retornos maiores, principalmente quando a gente olha a longo prazo, mas ele também oscila muito. Então eu tenho o benefício dele ter, inclusive, uma certa descorrelação com a própria Bolsa Brasileira, com outras classes de ativos, é interessante na carteira, mas quando eu comparo investir só em Bitcoin com um investimento numa carteira diversificada, eu consigo ter um retorno até superior ao retorno do Bitcoin com essa carteira diversificada, sem correr aqueles grandes riscos das oscilações nas grandes quedas, porque afinal de contas, enquanto o Bitcoin está caindo, outras classes de ativos estão subindo e sustentando a carteira. Vídeo que está acontecendo agora, por exemplo, com a Bolsa Brasileira subindo bastante. Em outros períodos o Bitcoin estava subindo bastante enquanto a Bolsa caía, agora é o contrário. Só que tem um outro detalhe aí. Eu mostrei aqui aportes iguais numa carteira mais simples aqui, só para você ter uma ideia do benefício da diversificação, quanto isso entrega de retorno de fato e quanto diminui de risco. E o grande ponto é esse: o risco você consegue controlar através da boa diversificação, da diversificação inteligente e também do rebalanceamento da carteira, porque não é só fazer o que eu mostrei aqui, que eu simulei, de aportar exatamente os mesmos valores ano a ano em cada classe de ativos. Não, você vai também rebalanceando a carteira de modo a vender aquilo que ficou caro demais, reduzir posição e comprar quando ficou muito barato. Então vamos pegar o exemplo do próprio Bitcoin. Bitcoin tem ali 10% nessa ideia de carteira que eu mostrei aqui como exemplo. O que acontece com o Bitcoin quando ele dispara, Ou seja, o preço multiplica por 4, 5, 6 vezes. Essa posição de 10% ela vai ser muito maior, ela vai chegar a 20, 25%, mesmo considerando os meus aportes. O que significa rebalancear a carteira? Quando essa posição estiver muito maior do que aqueles 10% que são o meu objetivo, eu simplesmente vou vender um pouco de Bitcoin, ou seja, na alta, e alocar em outras classes de ativos. Porque apesar de eu não dominar quais classes de ativos vão subir mais, por exemplo, eu não sabia que bolsa ia subir mais agora, eu não tenho como saber se bolsa americana vai subir mais do que bolsa brasileira nos próximos 6 meses, no próximo ano, eu não tenho como saber se Bitcoin vai ser o vencedor nos próximos 2 anos, então o que eu faço? Eu rebalanceio a carteira. Eu vou vender aquilo que subiu demais e vou comprar aquilo que ficou para trás na carteira. Dessa maneira, eu estou vendendo na máxima e comprando outra coisa na mínima. Quando o jogo inverter, aquilo que estava na mínima for para a máxima, a gente viu aqui que a dança dos investimentos
é constante, aquilo que está lá em cima, daqui a pouco está lá embaixo, aquilo que estava lá embaixo vai para cima, é assim que funciona. Eu vou capturando cada um desses movimentos para vender aquilo que subiu demais e comprar aquilo que ficou barato. Dessa maneira, tem estudos que revelam que no longo prazo eu consigo aumentar em até 60% o meu retorno. Então não é só o que eu mostrei aqui para você. Se você fizer da maneira correta e rebalancear os seus investimentos, você consegue ter um retorno bem superior à média. Dessa maneira você reduz ainda mais o risco e aumenta a sua rentabilidade ao longo do tempo. Então, como eu falei, existe aquilo que você não controla no mercado, que é, por exemplo, o que vai subir daqui a 6 meses, mas existe aquilo que você controla, que é a diversificação, a descorrelação entre os ativos, comprar aquilo que não tem exatamente uma correlação, enquanto um está subindo, o outro está caindo, os aportes constantes e o rebalanceamento. Isso você domina. Então, seu foco tem que estar aqui, não em para onde vai o mercado amanhã. E é justamente aqui onde as pessoas não dominam que elas costumam concentrar o tempo, sendo que os verdadeiros vencedores nos investimentos costumam concentrar naquilo que eles dominam. E outro ponto para complementar, para você aumentar ainda mais o retorno no longo prazo da sua carteira e estatisticamente reduzir o risco, é ter caixa também. Quando os ativos estão todos inflados, você tem um caixa ali de oportunidade justamente para aproveitar o momento em que vierem crises, que os investimentos ou as classes de ativos mergulharem, você tem caixa, ou seja, você tem dinheiro disponível para comprar aquilo que tem qualidade por preços menores. Espero ter te ajudado com o vídeo de hoje. Dito isso, sem mais, eu vou ficando por aqui. Já vou deixar a recomendação desse outro vídeo para você assistir. É só clicar nele. Um forte abraço e a gente se vê lá.